Fala, meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal. Me chamo Anderson. Esse aqui é o canal Pregando como os Apóstolos Pregavam. Hoje eu vou falar sobre o batismo, mas é o verdadeiro batismo. Respondendo um amigo, um irmão, que fez uma pergunta para mim e para me falar um pouquinho sobre o batismo, mas só que o verdadeiro batismo. Por quê? Eu falei para ele não, né? Fiz um vídeo falando que o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma mentira. E realmente é uma mentira. Sabe por quê? Isso é fácil da gente encontrar na Bíblia. E a gente vai fazer um estudo profundo sobre o batismo na Bíblia. Primeiro, o que você tem que entender o que é o batismo? O batismo é uma palavra que vem do grego chamado bapto, que literalmente significa submergir, mergulhar, afundar. Tá certo? É isso. Batismo é isso, bapto. O batismo é simbólico, porém tem uma coisa muito importante no mundo espiritual, mas a gente não tem entendimento do que acontece. Por quê? Jesus falou assim, ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado, certo? Quem crê e for batizado. Jesus impôs um i aqui. Só que se você prestar bem atenção, o ladrão da cruz, por exemplo, ele foi salvo, não foi? O da direita? Foi. Mas ele não foi salvo, mas ele não se batizou, ele não fez nada. Então existe um mistério na salvação, só que você consegue ser salvo sem o batismo, certo? Então é isso. Existem diversos batismos, né? Existe o batismo por aspersão e por imersão. Por aspersão é o batismo da Igreja Católica, aquele que joga água na cabeça da pessoa, da criança, né? E por imersão é aquele que a igreja evangélica faz, que afunda tudo. Só que do jeito que ela faz é errado, é mentira também, porque ela faz do jeito correto, porém da maneira errada. Por que ela faz do jeito correto? Porque ela submerge, ela afunda a pessoa. Porque quando você afunda, aquilo é um simbolismo, é como você está sendo sepultado. Você morre para o mundo e ressurge para Deus, para Jesus. Esse é o simbolismo do batismo, tá certo? Como é que eu posso dizer aqui? É simbolicamente falando, né? E existe também o batismo por aspersão, que eu já falei que é da Igreja Católica. Só que a Igreja Evangélica faz errado, porque ela faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós vamos ver agora. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja evangélica, que saiu de dentro da Igreja Católica, ela trouxe essa doutrina pagã para dentro das igrejas, dentro dos templos evangélicos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai falando assim, não, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo tá bíblico, porque tá aqui, tá na Bíblia. Só que isso aqui foi acrescentado e é fácil de descobrir isso aqui. Por quê? O Evangelho é uma sinopse. Os 4 Evangelhos, gente, é uma biografia. O que é uma biografia? É uma pessoa contando a história de uma outra pessoa. Você entendeu? Então aqui nós vamos ver a biografia de Jesus, contada por 4 pessoas diferentes. Só que nessa biografia, dentro dessas histórias, cada um vai ter a sua percepção. Cada um vai dar o seu mas, por exemplo, vamos supor que eu sou um dos escritores dos evangelhos. Eu andei com Jesus. Aí, um exemplo, Jesus foi lá e curou 10 leprosos. Aí eu tava com Jesus e falei, Jesus curou 10 leprosos, não sei o que lá. O outro cara que tava comigo, o outro apóstolo, vamos dizer assim, ao invés de falar, Jesus curou 10 leprosos, ele falou, Jesus curou um bando de leprosos, estava passando e tal. Você entendeu? Ou seja, o principal é que Jesus curou os leprosos. A quantidade, essas coisas insignificantes, não tem. Só que o que eu tô te falando agora é algo que tem muita significância. Então, tem que estar escrito nos 4 evangelhos. E de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não é isso que a gente vê. Por exemplo, em Marcos capítulo 16, que eu já até citei aqui,
Diz assim, ó. Marcos 16. Cadê você, Marcos 16? Marcos 16, 15 fala assim, ó. E disse-lhe: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter dito, você prestou atenção? Isso que eu falei aqui agora, presta bem atenção, de Lucas, de Marcos, é a mesma passagem que Mateus falou em Mateus 21, lá em Mateus 28 e 21. Seria a mesma, ou seja, se Pai, Filho e Espírito Santo fosse uma coisa de verdade mesmo, todos os evangelhos teria que ter. E se você ler nos 4 evangelhos, só vai ter esse versículozinho acrescentado no evangelho de Mateus. Mas aí tá. Então vamos para os apóstolos. Depois que Jesus morreu... Desculpa, pessoal, eu vim na academia agora. Tô morto. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi pro céu, os apóstolos continuaram o ministério, certo? Certo. E os apóstolos batizavam? Batizaram? Batizaram. Mas se o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo fosse algo tão importante e tão verdadeiro, os apóstolos batizariam em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certo? Certo, porque é um mandamento, é algo crucial para a nossa salvação. Mas será que é isso que aconteceu? Pedro, na sua primeira pregação, presta bem atenção, na sua primeira pregação, olha o que aconteceu. Está em Atos capítulo 2, versículo 37, diz assim: e ouvindo ele isto, compurgiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Isso aqui, pessoal, Pedro, ele começou a pregar, e 5.000 almas se converteram, amigo. Cara, você não tem noção? Porra, mano. 5.000 almas se converteram com a pregação de Pedro. Aí essas pessoas começaram a falar: e agora, Pedro? O que nós vamos fazer agora? Qual é o nosso procedimento? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês, abre aspas, a pessoa na Bíblia que mais tempo demorou a ser batizado depois que ouviu o evangelho e aceitou foi o apóstolo Paulo, que demorou 3 dias, certo? As pessoas, é assim na Bíblia, as pessoas ouvem o evangelho, se converteu, batismo, era instantâneo. Nos dias de hoje, nos templos, nas igrejas, paredes, cara, eu mesmo quando fui batizado, nesse batismo mentiroso, eu fiz curso, eu estudei, demorou, foi 3 meses. Você tá entendendo? Sendo que na Bíblia as pessoas já eram batizadas. A pessoa que mais demorou a ser batizada na Bíblia foi o apóstolo Paulo, 3 dias. Fecham aspas. E disse-lhe Pedro, ou seja, depois que as pessoas falaram, né? E disse Pedro: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. É em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você está entendendo? Lá em Mateus, está escrito o quê? Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, porra. É nomenclatura, não é nome. Aqui Pedro, ele já batizou em nome de Jesus. Você vê, ele nem batizou em nome do Filho, não. Ele falou: eu vou te batizar em nome do Filho. Não. Ele falou assim: eu vou te batizar em nome de Jesus Cristo. Porra, não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que os apóstolos não batizam em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo? Batiza em nome de Jesus. Tá aqui, ó. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Vamos agora para Atos capítulo 8, versículo 12. Atos 8, 12. Com a minha Bíblia aqui aberta, tá, pessoal? Atos 8, 12. Mas como crescem, aqui ó, lá quem batizou foi Pedro, certo? Aqui quem está batizando é Filipe. Vamos ver como é que ele batizou, se foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Sacou? Em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Não. Que é o seguinte, filho. Ó, de novo aqui, ó. Vou ler de novo. Mas como crescem? Ou seja, Filipe é o seguinte, filho. Filipe, gente, a gente que prega o evangelho, nós temos que ser oportunista. Filipe estava tranquilão, parado, quando do nada ele viu, talvez ele estava esperando já, né? Ele viu um sirineu, um etíopio, um africano, não lembro agora o país, um africano passando numa carroça, e o Filipe, ligeiro, viu que ele estava lendo os rolos sagrados, ele estava lendo o livro de Isaías. O que Filipe fez? Opa, a oportunidade que o Espírito fez para mim, começou a correr do lado da carroça, correndo. Ou andando, né? Talvez a carroça estava só devagarzinho. E perguntou, e amigo, o que você tá lendo? Aí o cara falou assim, cara, eu tô lendo aqui o livro, o rolo do profeta Isaías. Mas qual passagem que você tá lendo aí? Aquela que diz que a ovelha muda, a ovelha foi para um matadouro muda, alguma coisa assim. Aí o Filipe olhou pra cara e falou, vai mesmo, você tá entendendo o que você tá lendo aí? Cara, não tô entendendo nada, não sei nem o que é isso aqui. Filipe falou, amigo, eu sei, deixa comigo. O cara falou, é mesmo? Sobe pra carroça. Filipe subiu, filho, pregou pra ele. Aí o cara falou assim, amigo, tem uma água ali, ó, o que me impede de ser batizado? Filipe, nada, desce, vambora. Aí aqui, ó, mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam tanto os homens como mulheres. Em nome de Jesus, amigo. Pai, Filho e Espírito Santo é uma invenção da Igreja Católica para dar base na Trindade, que é satânica. Tá certo? Aí, vamos lá. Atos 19, 4, 5. Um pouquinho mais para frente. Vamos ver agora quem vai batizar. Atos 19, 4, 5. Primeiro quem batizou foi Pedro, depois Filipe. Aqui, quem está batizando, sabe quem que é? Sabe não? O apóstolo Paulo. Vamos ver? Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que crescem no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Os pastores piram. Você entendeu o mistério de novo? Vou ler de novo aqui. Lá foi Pedro, depois Filipe, agora é Paulo. Mas Paulo disse, ou seja, vou conjecturar que Paulo estava pregando para uns pessoal lá em Éfeso, né? Na cidade de Demétrio. Como é que é? É isso mesmo, em Éfeso. Aí, só que os caras lá já tinham ouvido falar no Evangelho de Jesus. Aí Paulo falou assim, amigo, você já conhece o Evangelho de Jesus e tal? Não conheço e tal. É mesmo? Mas você já foi batizado? Ele falou assim, fomos batizados. Mas qual batismo você foi batizado, amigo? O cara falou assim, no batismo do João Batista, pô. Aí Paulo, opa, agora. Amigo, João Batista certamente batizou no batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haviam de vir. Só que esse que após ele haviam de vir já veio. Já morreu, já ressuscitou para te dar salvação. E é o nome dele que você vai ser batizado agora, que é o verdadeiro batismo. Tá certo? Dizendo ao povo que crescem no que pois ele havia de visto em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E Paulo ainda deu uma gorjinha para ele, uma gorjetinha. Presta bem atenção no versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Cara, isso é lindo, maravilhoso. Paulo falou, amigo, eu vou apresentar Jesus. Aí o cara falou, amigo, eu já conheço esse Jesus aí. Sério? E aí, já foi batizado? Os caras já. E aí o Paulo, é mesmo? Ué. Mas que batismo vocês foram batizados? O batismo de João Batista? Paulo levou a cara dele? Não, amigo. João Batista batizou com um batismo que já foi ultrapassado. Vou te batizar agora no batismo de Jesus, em nome de Jesus. É o batismo verdadeiro.
Aí os caras, opa, queremos. Aí Paulo falou assim, amigo, para completar esse Jesus que batizou agora, que eu te batizei no nome dele, eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Os caras foram na mesma hora e falaram línguas estranhas, tá? Não é idiomas não, igual vocês falam, as línguas estranhas não existem, era idioma. Tá vendo aqui, ó? E pondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e falavam línguas, profetizavam. Aí você daí tá falando, não, era idiomas. Peraí, Paulo e os caras falavam o mesmo idioma, não tinha ninguém diferente ali. Por que os caras, quando receberam o Espírito Santo, começou a falar em outros idiomas, já que não tinha ninguém ali para ouvir? Todo mundo falava o mesmo idioma. Hein, seu hipócrita mentiroso? Era língua estranha e profetizavam, tá certo? Mas não acabou não. Vamos para Atos capítulo 22, versículo 16. Atos 22, 16, que diz assim: agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados invocando o nome Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Nome de Jesus. De Jesus. Tá certo? Paulo de novo aqui, ó. E aí? Pai, Filho e Espírito Santo existe? O Atos dos Apóstolos é o único livro da Bíblia que está sendo escrito até hoje. Por quê? A gente está na dispersação da graça. Quando Jesus voltar, nos arrebatar, a gente vai sair dessa dispersação, vamos mudar. Vai ser para a dispersação do milênio. Tá certo? Aí, nós não vamos mais estar debaixo da graça, nós vamos estar na dispersação do milênio. São 7 dispersações. Tá certo? Inocência, como é que é? Esqueci. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, e o próximo dispersação vai ser com o arrebatamento do milênio. Beleza? Então tá aqui, ó. Batizando em nome de quem? Em nome do Senhor Jesus. Acabou não, amigo. Vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Tá certo? Gálatas 3, 27 diz assim, ó: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Não. Todos que foi batizado em Cristo. Tá certo? Ficou claro para você que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma mentira? Que não existe? A igreja só colocou lá para dar ênfase na doutrina da Trindade, porque quem montou essa Bíblia aqui foi a Igreja Católica. Ela colocou, tirou, fez acontecer do jeito que ela queria, porque ela, naquela época ela tinha o monopólio das Escrituras. Foi ela que montou a nossa Bíblia, tá? Então, meu querido, é isso aí. Tá bem claro agora para você? Eu sugiro para você, é o que eu vou fazer, eu ainda não fiz. Quando você tiver uma oportunidade, estiver numa cachoeira, numa piscina, numa praia, no mar, tiver alguém ao seu redor, você chama a pessoa e fala assim: amigo, vem cá, ó, eu sou cristão, você pode me batizar? Não precisa fazer nada, é só você me segurar aqui para me cair para trás. Aí você vai falar isso, ó: eu te batizo em nome de Jesus, Yahusha, Yeshua ou Yahushua. Eu não sei qual é o nome verdadeiro, mas é um desses nomes do Filho do Altíssimo. E seja batizado. Beleza? Gostou do vídeo? Já se inscreva no canal, deixe seu like aí. Amigo, espero ter você especial. Espero ter tirado a sua dúvida, tá beleza? Até o próximo vídeo. Fica com Deus.